Quantos creem no Senhor Jesus? Diz amém. Quantos sabe porque sabe que a palavra que é Cristo Jesus é a verdade sobre mim e é a verdade sobre você? Você crê nisso? Você crê que tudo que Jesus fez, o sacrifício dele, se entregando à morte, e a morte de cruz, foi em meu favor e foi em seu favor? Amém, irmãos? Não há amor maior do que o amor de Deus, o Criador, que hoje nós temos livre acesso de chamar Ele de nosso Pai, por intermédio de Jesus Cristo, ao qual era o único Filho de Deus, mas através dele, da pessoa dele, do amor dele, da obediência dele, da entrega dele e do meu crer e o seu crer e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, eu e você nos tornamos filhos. Aleluias. Nós nos tornamos filhos de Deus mediante a graça do Pai, que é a pessoa de Jesus Cristo, ao qual lá em João 3,16 diz que Deus, nosso Pai, Ele amou tanto o mundo, quando diz o mundo, diz as pessoas, envolve a mim, envolve a você, que Ele deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E aí, irmãos, como é lindo você ver alguém que ele estudou, ele quis tanto formar para adquirir um bom cargo na sociedade, adquirir uma coisa legal, então ele estudou, entende isso? Ele fez a faculdade, ele passou por todo o processo que ele tinha de passar, e aí os familiares, os amigos querem comemorar aquela alegria que ele teve de conquistar aquilo que tanto desejou. E aí você vê eles fazendo faixas, e colocando na porta da casa da pessoa, mandando mensagens de várias outras formas, que existem, vocês sabem, com as tecnologias dos dias de hoje, enfim. Mas eu quero dizer para você que olha a imensa alegria que eu posso ter e você pode ter, que está muito mais além do que essas coisas, que foi a entrega de Jesus por nós, a morte de cruz. Porque se Jesus não se entrega, irmãos, porque lê comigo Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 17. Amém? Jesus diz assim: por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Quantos estão entendendo? Diga amém. Evangelho de João, no capítulo 10, do versículo 17.
Preste bem atenção, irmãos. Por favor. Por esse motivo, está dizendo Jesus, o Pai me ama, porque eu entrego, Jesus dizendo, a minha vida para retomá-la. Olha, irmãos. Boa noite, Roberto. Não estava aqui, ó, que eu cumprimentei os irmãos. Eu entrego, disse Jesus, a minha vida para retomá-la. Agora, olha, irmãos, ele diz ainda, ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade, porque essa foi a vontade de Deus, do Pai, porque Ele amou o mundo. Ele amou e Ele continua amando eu e você, amém? A ponto de demonstrar esse amor, quando eu ainda vivia lambuzado no pecado, entregue ao pecado, vivendo do meu jeito, da minha forma, mesmo sem eu se importar com a existência de um Deus todo-poderoso, que criou os céus, terra, o mar e todo o universo. Mesmo assim Ele me amou, Ele te amou primeiro. Por mais que eu dobre os meus joelhos, derrame lágrimas e dizer a Ele que eu o amo, e você faça o mesmo, saiba que Ele te amou primeiro. E esse amor foi de tal forma que Ele pegou o seu único filho e mandou Ele para se entregar, porque não foram os soldados, não foram ninguém na face da terra que tirou a vida de Jesus, porque tirou a vida de Jesus. Antes disso, Ele quis se entregar à morte de cruz, porque Jesus já sabia que eu e você iria de o recebê-lo, não pela nossa própria vontade, mas pelo convencimento do Espírito Santo, do qual é uma promessa que Jesus disse aos discípulos, que não nos deixaria sozinhos, mas Ele enviaria o Consolador, o Ajudador, o Auxiliador, o Mestre, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que convence o homem, que convence a mulher da importância, da necessidade que temos dele, do Pai, de Jesus. Amém, irmãos? Um dia eu cheguei a essa conclusão, de que nada nesse mundo, nem os meus pais, que eu sei que me amam muito, poderia transformar algo que eu precisava dentro de mim, que não fosse apenas Ele, Jesus. E não foi diferente com você. Você só está aqui porque o Espírito Santo te convenceu, porque um dia o Espírito Santo te convenceu de que você precisava e precisa todos os dias, a toda hora, a todo minuto, a todo segundo, da pessoa de Jesus, da pessoa do Criador, o Deus, o nosso Pai. Amém, irmãos? E Ele mostrou esse amor, o Deus, o Pai, enviando Jesus. Amém, irmãos? Então esse é um motivo que eu tenho, que você tem, de se alegrar todos os dias, irmãos. Amém? O ser humano foi criado para viver eternamente. Amém? Creio que todos aqui sabem que existem dois lugares, e um lugar Deus não criou para o ser humano. Deus não criou esse lugar para o ser humano. O nosso lugar de origem, o nosso lugar é os céus. Amém, irmãos? O mundo, as pessoas só precisam entender que Jesus veio para nos salvar. Ele veio para nos dar a vida dele. Amém, irmãos?
Ele veio para nos resgatar do mundo mal de trevas, aonde nós andávamos em trevas, em cegueira total, sem reconhecer o sacrifício, o que Jesus é e o que Jesus fez por nós, o que Ele nos tornou, o que nós podemos, o que nós temos, o que nós somos agora por causa dEle. Amém? Como crerão se não há quem pregue? Diz as Escrituras. Como crerão? Mas o Espírito Santo um dia me convenceu e te convenceu. E nessa caminhada, pessoas, através do Espírito Santo, têm te falado acerca desse poderoso Jesus que por nós se entregou, e da grandeza desse Deus que criou tudo e que está acima de tudo. Amém, irmãos? Então, irmãos, como dizia a Alessandra lá na vila, nós não somos coitadinhos. É verdade, viu, Cristina? Nós não somos coitadinhos, nós não somos qualquer coisa. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Olha que honra para nós, irmãos. Deus, Ele deu o Filho dele e agora me deu a condição de chamá-lo de Pai, porque só é filho aquele que recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que recebeu o sacrifício, a condição que Jesus me deu. E um dia eu fiz isso através do Espírito Santo, um dia você fez isso através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, que lindo, né? Como eu estava dizendo, você vê as homenagens por grandes conquistas, por grandes coisas que se adquiriu, amém? Mas não há motivo maior para se alegrar do que saber que hoje nós somos filhos do Deus vivo, de saber que a nossa morada é o céu, de saber que Jesus se aproxima para buscar a igreja, para arrebatar aqueles que o receberam, e eu e você faz parte desses que estão por esse mundo afora esparramados, que são nossos irmãos e nós nem o conhecemos, mas que vamos conhecê-lo no céu. Então, irmãos, só saber que eu e você vamos herdar o reino dos céus, saber que eu e você vamos entrar nos portões celestiais e vamos passar a nossa eternidade com o nosso Deus, com o nosso Pai, é motivo de alegria, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Nesse exato momento e outros momentos que se passaram para trás e outros que se virão para frente, era para nós estarmos lá no mundo desperdiçando nosso tempo. Está aqui o Charles, o Roberto conhece um pouco aqui do meu passado, sabe? Era para nós estarmos lá, irmãos. E se Jesus voltasse, ai, ai de nós. Mas temos motivo de alegrar por causa dele. Nós somos dele, pertencemos a ele. Amém, irmãos? Aguardamos o arrebatamento, a volta de Jesus. Pode ser agora, nesse exato momento, pode ser daqui 10 minutos, pode ser amanhã, pode ser mais tarde. Amém, irmãos? Nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, que nós fazemos parte daqueles que por toda a eternidade vai passar aonde Deus e aonde Jesus está, e aonde outros que já foram. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem motivo de alegria. Alegrai-vos. Amém, irmãos? Alegrai-vos, porque não há alegria maior do que essa. Saber que eu e você não vamos mais perecer, morrer eternamente. Porque para aqueles que não receberam Cristo, para aqueles que não crê em Jesus, existe a morte eterna.
mas eu e você temos a vida eterna. E essa vida é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Amém? Fica triste não, irmãos? Fica alegre. Alegrai-vos todos os dias, sabendo que você é dele. Amém? Glória a Deus. E que nós não vamos retroceder, nós vamos prosseguir para o alvo, que é Cristo, que há de vir. Amém? Aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso, irmão. Glória a Deus. Amém? Você que abriu a sua Bíblia aí mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 1. João, no capítulo 11, versículo 1. Aleluia, Jesus. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Um certo homem chamado Lázaro. Lázaro, ele era de Betânia, da aldeia de sua irmã Maria e Marta. Amém? E ele estava doente. Olha, irmãos, preste atenção comigo. Lázaro estava doente. Alguns aqui já conhecem, talvez sabe esse fato até de cor, né? Lázaro estava doente, diz o texto. E aqui, irmãos, Lázaro não estava doente, ele não estava constipado. Lázaro não estava com uma pneumonia. Quantos aqui sabem o que é pneumonia? Eu já dei pneumonia 3 vezes. E no ditado do mundo, quem dá pneumonia 3 vezes, bate as botas, capota. Mas nós temos Jesus, diga amém. Lázaro estava doente. E essa doença, irmãos, de Lázaro, não era uma doença, como eu posso dizer, mais simples. Talvez um caso mais fácil de se tratar. Não, Lázaro estava realmente doente, uma doença que o levaria à morte. Era uma doença considerada gravíssima, era algo que levou Lázaro a ficar completamente, totalmente acamado, doente. Amém? Quer ver uma doença hoje que rege no mundo? O câncer, né? Considerável, gravíssima, quando chega a seu ponto de maior gravidade, posso dizer assim. Eu perdi um irmão com 36 anos, já mais ou menos uns 9, 10 anos atrás, com aquela doença chamada lúpus, uma doença rara, mas eu ouvi falar no jornal, diz que ela ainda é pior do que o câncer. Mas entenda, Lázaro estava doente, horrivelmente adoeceu e então estava doente, claro. Versículo 2: Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos.
Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele que amas está enfermo. Veja, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam dizer a Jesus que aquele a quem Jesus amava estava enfermo. Amém? Lázaro estava doente e Lázaro estava com uma enfermidade que todos sabem que o levaria à morte. E Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, Ele é a vida, porque Ele mesmo afirmou, Ele disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, fora de Jesus, é um parecer vida, né? É um parecer caminho, é um parecer verdade, mas toda a verdade, todo o caminho e a vida está na pessoa de Jesus, só nele, amém? O nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Mas mandaram dizer para Jesus que aquele a quem ele amava estava então enfermo. Repito, ele te ama, amém, irmãos? Ele te ama. Se você acha que seu pai te ama, que a sua mãe te ama, que o seu esposo te ama, que o namorado te ama, todo mundo, não sei quem mais quem te ama, mas não se compara ao amor dele por você. Não se compara, irmãos. Não se compara. Então, continuando o versículo 4, Jesus, ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte. Olha o que Jesus diz para aqueles que foram até ele com a notícia que Marta e Maria deu para eles levarem, que o seu amigo Lázaro estava então doente, estava enfermo. E junto com Jesus estavam também os discípulos, amém? Então eles escutaram essa verdade. Essa enfermidade, disse Jesus, não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então Jesus disse: essa enfermidade, essa doença não será para a morte, mas para a glória de Deus. Para quê? Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Sabia que se você crê, sem importar qual seja o problema, a situação, você pode permitir que o nome de Jesus, com que o Pai seja glorificado? Porque esse era o objetivo de Jesus, quando ele recebeu a notícia. Mas ele disse: isso não será para a morte, isso será para a glória de Deus, e também para que o Filho seja então pelo Pai glorificado, e todos verão, por meio dessa enfermidade, dessa doença que veio, que atingiu Lázaro. E aí, no versículo 5, vamos entender: e Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Então Jesus não amava somente a Lázaro, amém? Jesus amava Marta e amava Maria. E aqui o texto diz que essa Maria era a mesma que um dia chegou a Jesus, se prostrou aos pés dele e com lágrimas ela enxugou então
os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Amém? Maria era uma pessoa apaixonada por Jesus, sensível à pessoa de Jesus, né? Por mais que se dizem sobre a Marta, mas ela também, nessa caminhada, ela sim também aprendeu a amar Jesus. E Jesus amava Lázaro, Maria, Marta, e Ele nos ama, diga amém. Versículo 6: Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Jesus, quando ele recebeu a notícia, ele de imediato não foi, porque Jesus, de uma parte, irmãos, esperava mesmo que Lázaro fosse sepultado, que Lázaro morresse mesmo fisicamente e fosse para a sepultura, para que pudesse acontecer a ressurreição de Lázaro. Amém? Por isso aqui o texto diz que ele, depois que ele recebeu a notícia, ele ainda ficou mais 2 dias aonde ele estava. Ele não foi lá. Amém? Ele esperou que Lázaro capotasse. Amém? E depois disso falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Agora Jesus chama os discípulos: vamos voltar para a Judeia. Amém? Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim está indo para lá outra vez? Porque, irmãos, quando eles estavam na aldeia de Marta e Maria, lá nesse lugar, nesse povoado, tentaram apedrejar Jesus. Então os discípulos temiam que eles também morressem ali, se eles voltassem. Entenderam? Se eles voltassem com Jesus para trás, aonde deram um recado para que ele fosse, os discípulos então, ele falou: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim está indo para lá outra vez. Olha só, você está querendo ir para lá outra vez, Jesus? Há pouco tempo eles tentou apedrejar lá você. Mas Jesus lhe respondeu: não são 12 horas? Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça. Por quê? Porque vê a luz desse mundo. Aleluias. Jesus estava se declarando que Ele é a luz que clareia, que traz toda a realidade daquilo que os nossos olhos precisam ver. Amém, irmãos? Jesus então veio, ele disse: se são 12 horas, as horas do dia, se alguém andar à noite, tropeça, mas se andar de dia, né, porque não vê a luz desse mundo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu gosto de saber se você está entendendo, para nós andar junto aqui na palavra. Amém? E Jesus respondeu, né? Então, são 12 horas dos dias, se alguém caminhar de dia, tropeça, porque não vê a luz desse mundo. Aí o versículo 10: mas se caminhar à noite, aí ele tropeça, porque a luz não está nele. Então o que Jesus estava dizendo aqui? Jesus iria se revelar que Ele está acima da doença, Ele está acima da enfermidade, Ele está acima. Jesus estava aqui muito alegre, porque Ele iria se revelar a eles, porque eles ainda não estavam entendendo, compreendendo, mesmo andando com Jesus, os discípulos ainda não entendiam
Jesus iria para se revelar. Amém? E tendo dito essas palavras, versículo 11, ele prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou lá para despertá-lo. E aí então, 12, e então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Por que eles diziam isso, irmãos? Porque eles, Roberto, estavam temendo voltar a esse lugar e ali ser apedrejado junto com Jesus. Foi Jesus, você está falando que eu tenho que ir lá despertar Lázaro, porque Lázaro dorme. Ah, mas se ele dorme, né, está dormindo, é sinal que ele vai ficar melhor, né? Mas eles não estavam entendendo. Então aí que, ó, o 13, entretanto Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então Jesus não estava lá fisicamente, mas Jesus soube exatamente, porque Ele sabe todas as coisas. Ele soube exatamente a hora que o coração de Lázaro parou, o cérebro já não funcionava, os órgãos todos pararam e Lázaro morreu. E Jesus disse no versículo 15: e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá. Para o vosso bem eu me alegro por não ter estado lá, para que agora possais crer. Olha, irmãos, eles estavam precisando, Roberto, ver para crer. Muitos falam de Tomé, né? Tomé teve que falar para Jesus: não, se é o Senhor mesmo, deixa eu pôr o dedo aí. Então, deixa eu ver no buraco do prego. Mas aqui não está dizendo que só Tomé estava na sua... É para o vosso bem que estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele, disse Jesus. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Está vendo, irmãos? Eles acreditavam que iriam morrer apedrejado. Há pouco tempo, Jesus, eles queriam matar, apedrejar o Senhor lá, e mesmo assim o Senhor ainda quer voltar para lá. Eles acreditaram que algo iria de acontecer com Jesus, né? Apedrejar ele, e os discípulos ali junto, então seriam todos apedrejados. E então Tomé, chamado Dídimo, ele disse aos seus companheiros discípulos: então vamos também nós, né? Para morrermos com ele. Fazer o quê? Somos discípulos dele, andamos com ele, ele está indo para lá, como é que nós fica aqui? Então vamos nós também para lá, morrer com ele, para lá também. Mas não foi isso que aconteceu. Amém? Continuando. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Quantos dias, irmãos? 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Amém? Maria ficou sentada em casa. Mas Marta, quando ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Mas
essa informação ainda não havia chegado até Maria, então ela ficou sentada em casa, mas Marta se levantou e foi ao encontro dele. Amém, irmãos? E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas esse não era o objetivo de Jesus. Jesus esperava mesmo que Lázaro morresse, para que os discípulos pudessem crer, e outros, parte dos judeus, creram. Então Jesus esperava isso, para que o nome do Pai fosse glorificado e Jesus fosse glorificado por meio do Pai. Aleluias. Então, mas Marta não entendia. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Olha o que Marta disse para Jesus. Sepultada há 4 dias, né? Marta, irmãos, podemos dizer aqui que ela estava bipolar. Mas para frente que, se você for ler, você vai entender. Amém? Se você vai compreender, se você meditar, você vai ver que Marta estava meio que bipolar. Porque veja o que ela diz. Mas no 22, mas sei que mesmo assim agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Lázaro 4 dias, sepultado e tal. Mas seja o que for que o Senhor Jesus pedir a Deus, eu sei que Ele te dará. Foi o mesmo de dizer assim: Jesus, eu sei que mesmo ele sepultado, que mesmo morto, mesmo cheirando mal, eu sei que tudo que o Senhor pedir para Deus, Ele te concederá. Então aqui Marta estava crendo que Jesus era poderoso, pela vontade do Pai, de ressuscitar Lázaro. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar? Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse, agora veja o que ela diz. Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Agora Marta, né, já fala para Jesus que eu sei, Jesus, está falando que ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Agora Marta vai lá na ressurreição daqueles que creem em Jesus, ao qual eu faço parte, você, pensando que Lázaro fosse ressuscitar quando Jesus viesse. Amém? Onde a terra há de devolver aqueles que partiram antes de Jesus vir para o arrebatamento. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Olha isso, irmãos. Eu sou, Jesus diz para ela. Ele vai ressuscitar na ressurreição? Não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Irmão, se você crê em Jesus, se você recebeu Jesus, não há morte eterna para você. Existe vida eterna para nós. Fomos criados para ser homens e mulheres que vão viver eternamente. Aqui nós voltamos para o pó, mas não termina aqui. Lembra de mim, Ana Paula, quando estudávamos juntos? Na escola eles diziam assim, acho que na 4ª série: o homem nasce, cresce, se reproduz e morre. Ponto final. Mas não é isso que as Escrituras afirmam. Esse é um ditado de quem ainda não conhece Jesus. Porque Jesus é a palavra, e a palavra
é Jesus. Mas eles ensinavam isso, e creio que ainda deve ensinar, né? Já ouviu isso lá, Cailane? Na sua escola? O homem nasce, cresce, se reproduz, ou seja, né, tem os filhos, vem os filhos, e morre. E morreu, acabou aqui, Roberto. Mas o nosso corpo, nós sabemos que o corpo volta ao pó, o nosso espírito volta a Deus, a nossa alma é convencida pelo Espírito Santo, e nossa alma começa a andar junto com o Espírito, do qual concorda com tudo que é de Deus e da palavra. Aí nós aprendemos, sabemos que nós somos na realidade espírito, possuímos uma alma e habitamos nesse corpo. Eu habito nesse corpo, você habita nesse corpo aí, mas você não é isso, você é um espírito. Amém, irmãos? Então, não acaba por aqui. Somos criados para viver eternamente. Vou ser claro aqui, mais profundo. Eternamente no inferno ou eternamente no céu? Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê está condenado. O evangelho de Jesus é simples. Eu só preciso crer. As pessoas só precisam crer. Eu só preciso receber o que Cristo fez por mim na cruz, o seu sacrifício, a sua entrega, e viver nele e tomar posse do que ele me tornou e tornou você. Não tínhamos condições alguma, irmãos, de nos salvar, mas ele veio e nos salvou. Aleluia. Ele não veio para nos enriquecer, ele não veio para nos dar mansões, ele não veio para darmos carros importados, ainda que não é errado eu adquirir isso e você adquirir, mas ele veio para nos salvar, para nos resgatar das trevas aonde nós estávamos indo para o fundo do abismo, mas ele nos resgatou. Como dizia o pastor Menezes, ele nos achou. Aleluias. Alegrai-vos, porque é de grande motivo de alegria. Alegrai-vos no Senhor, porque ele te salvou da morte eterna, te dando vida eterna e vida abundante. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus.